Olá, olá, muito bom dia a todos. Aqui quem fala é Ricardo Lima, engenheiro de vendas da Novell e da NetIQ, né? Agora do grupo Microfocus International. E é com imenso prazer que eu inicio aqui o nosso encontro de hoje. Encontro rápido, menos de uma hora, nós vamos discutir sobre migrações de workloads, né? Usando o PlateSpin Migrate da NetIQ. Eu já adianto que quem quiser, a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas ao final. Podem colocar no módulo à direita de vocês chat, né? E tem também o módulo questions. Podem colocar em qualquer um dos dois que eu estou vendo, tá? E se alguém quiser também no final falar no microfone, pode também levantar a mão, né? A mãozinha virtual. E, eu, e a pessoa pode usar o microfone ou o telefone para efetuar uma pergunta, tá? Todos vão ouvir, então a gente pode compartilhar aí com todo mundo. O título do nosso encontro hoje é que não deixe que as migrações se tornem um contratempo, porque ele acaba sendo um assunto meio indigesto, né? Essas ações de migrações acontecem, só que ainda dependendo do tipo do cliente, do tipo do workload, do tipo do destino, da origem, tem um mundo, né, um buraco negro gigantesco aí onde a gente pode encontrar de tudo. Tá? Mas antes de começar, eu queria comentar, né, explicar sobre o que é um workload. Vocês me escutaram falando workload, está no título do nosso encontro hoje. Nós, tá, a Microfocus entende como workload aquele bloco que é sistema operacional, aplicação e dados, um servidor. Isso aqui porque se a gente fala servidor, pode dar a entender um servidor físico. Se a gente chama de VM, dá a ideia de só máquinas virtuais. Então, quando eu falo workload, é, são os dois mundos, não interessa. Tá? Seja ele dados, aplicações, sistemas operacionais. Então, esse bloco, seja ele virtual, físico ou gravado numa imagem, ele é nomeado como workload. Assim fica mais fácil, né? Senão a gente fica falando em VM, guest, server, host. Então é workload, ok? Qualquer dúvida a gente podem comentar aí. Bom, e aqui a gente está falando hoje, né, especificamente sobre Migrate. No finalzinho a gente vai falar também sobre o Recon, mas ele também tem um outro irmão nessa família, que é o Protect, direcionado aí para Disaster Recover, configuração simplificada de DR. Então, o foco hoje é migrações de workloads, né, N2N, físico, virtual, imagem, e também a análise e capacity planning disso tudo, né? Afinal, a gente precisa saber se o lugar onde a gente está enviando as cargas de trabalho, né, as workloads, elas são suficientes para isso, ok? Então o foco aí é em migration, né, mas também a gente também vai comentar sobre recon. Protect a gente pode marcar uma outra rodada, mas também está na mesma família, ok? Bom, então o que é uma migração de workload, né? Quando a gente fala de migração, alguns clientes acabam tendo algumas dúvidas e também tendo requisitos que muito bem, não são muito bem assimilados, tá? Então, quando a gente fala de migração, é a migração de um workload de físico para virtual, o famoso P2V, né? Ou P2P, V2P, enfim, a gente consegue ter vários direcionamentos aí de onde a gente vai extrair esses dados e enviar. É diferente, por exemplo, de atualizar o sistema operacional, porque um dos clientes que eu fui atender, ele falou, eu queria migrar atualizando. Bom, isso não é possível, né? A migração é uma ação, agora se você quer trocar o Windows 3 para 2012 é uma outra coisa, né? Você tem que colocar a mídia de 2012, tá? Se for muito antigo às vezes, ou um upgrade path não for suportado, você tem que inclusive refazer, né, seus sistemas.
Então, assim, a gente não atualiza a aplicação, migração de alta ou média para baixa plataforma, migrar só a aplicação, por exemplo, né? Eu quero migrar só uma instância do SQL. Não, a gente migra o servidor inteiro, né? E também, se a gente quiser subir também para alta plataforma, também não é possível, tá? Então, esse tipo de migração são outras tecnologias, né? Principalmente quando a gente vai falando de Power, né, de RISC ou de mainframe, são outros métodos. Então, o nosso foco aqui é migração, tá, de workload desse lado esquerdo, de qualquer lugar para qualquer lugar, tá, desde que seja workload inteira, né, como a gente mudasse a casa inteira, não fizesse só uma mudança de móveis, por exemplo, nem de pessoas. Tá? Essa analogia é bem por aí, ok? Então, tirado essa dúvida para quem tinha, qual que é o objetivo, então, dessa nossa conversa? Basicamente é o que todo mundo quer, economizar tempo e dinheiro, tá? Porque as duas coisas gasta-se muito para migrar. Tá? Igual eu disse, cada migração é única. Tá? Se alguém me falar que tem, por mais que seja um clone de uma outra máquina, cada migração é única porque alguma diferença pode ter em máquinas de produção. Então, uma particularidade, um serviço adicional, uma configuração de rede diferente, pode aí acarretar em tempo, né, gasto desnecessário, consequentemente dinheiro. Então, tudo isso, né, é muito difícil para mensurar e dizer a um cliente final, isso eu estou falando para quem for prestador de serviço aqui, né, não for fazer migrações para ele mesmo, é muito difícil mensurar isso numa proposta de serviço. Como é que eu vou saber, então, como é que cada máquina vai tomar tempo, né? Eu vou ter que migrar ela para ter um benchmark. Então, time de serviços, né, de pricing, acaba colocando uma gordura e acaba tendo desvantagem aí em processos, né, de concorrência. E também colocar um preço muito baixo, às vezes pode ser errado, porque uma workload pode demorar mais tempo do que necessário, o projeto fica no vermelho e todo mundo sai perdendo. Então, o foco sendo muito clichê, é isso. Dinheiro, tempo, as duas coisas andam juntas, as duas coisas se complementam, então vale muito a pena, tá? Comentar sobre isso. E também, porque quem for prestador de serviço aqui, quem atender, né, quem for atender outros clientes, né, quem não é o cliente final, sofre muito com as cobranças, com os prazos apertados, né? Então, o gestor do projeto, o gerente de projeto, enfim, quem for que comanda tudo, né, quem orquestra, acaba sofrendo pressão de parceiro, né, de cliente final, de diversas áreas, né, do financeiro para poder entregar. Ó, tem que entregar, a gente vendeu isso, eu preciso alocar aquele analista ou engenheiro em outro projeto, me ajuda, né, senão não dá certo. Então, esse é um dos assuntos principais também, que é uma ajuda, né, ou seja, vocês não estão sozinhos, né, nesse mundo aí para poder fazer as migrações, não tem que fazer isso manualmente. E também, além de você ter toda essa pressão do cliente final, de parceiros, você tem também como as migrações acontecem 99% em ambiente produtivo, aquelas janelas absurdas, né? Que dependendo do escopo de serviço, não dá para colocar isso. Ou dá, mas eu tenho que triplicar meu preço, porque eu tenho que colocar aqui 10 pessoas trabalhando e de madrugada, enfim, é complicado. Então, a gente tem nós estamos calculando aí os motivos para como esse mundo é mais amplo do que a gente imagina. Tá? Aí todo mundo fala, mas migração é uma coisa que acontece de vez em nunca. Depende. Quem trabalha com isso, obviamente, vê todo dia. Mas quem não trabalha com isso, quem for cliente final, também pode ter mais motivos do que está pensando. Então você tem, por exemplo, a motivação de hardware, né? Deixa eu colocar aqui um marcador para eu mostrar onde eu estou falando. Então você aqui na seta verde, você tem as motivações de hardware, por exemplo, que hardware vence, né? Manutenção. Hardware fica velho, ele precisa ser substituído.
Esqueci, eu até digitei errado atualizações ali, desculpa. Bom, então o hardware se atualiza, né? Um processador e uma velocidade de memória hoje é muito difícil, vai ser muito diferente do que daqui 4 anos, por exemplo. Muda-se fabricante, por exemplo. O meu parque inteiro é um fabricante e no próximo semestre ganhou um outro fabricante a licitação. Sinto muito, né? Agora eu vou trabalhar com outros hardwares. Então esse tipo de migrações acontece muito mais frequência, né? Porque é diferente de software, né? O hardware se deprecia, ele fica velho, né? Ele falha. O outra motivação são as virtualizações e consolidações. Não conheço nenhum cliente que seja 100%, né? Eu digo 100% virtual. Tá? Sempre tem aquele 1% físico, né? Seja ele por requisito, seja ele por ser legado, por N motivos, tá? E então, se a gente está falando aí de aumentar a densidade, diminuir custo, diminuir gerenciamento, é uma ação que sempre está acontecendo, né? Todo trimestre, vou migrar a aplicação tal para virtual. Mas aí demanda muito trabalho, então por isso que é devagar. Aqui no lado esquerdo, cloud. Então, pode existir aí uma intenção, ou realmente uma ação, né, se for escolhido, mudança para cloud pública, híbrida, privada, enfim. Eu tirar do meu ambiente físico ou virtual e levar para um terceiro, ou para o meu próprio ambiente, mas para uma cloud privada, né? Já com o seu hypervisor correto. Também, ainda isso é muito comum, vai ser muito comum, mais forte cada dia. E o último aqui, mas não menos importante, virtual para virtual. Igual o hardware e as virtualizações acontecem, eu posso trocar meu hypervisor. O meu hypervisor que eu costumo usar aqui, a renovação ficou muito cara e um outro fabricante deu uma ideia aqui, eu vou acabar trocando. Né? Então, mudanças de tecnologia ocorrem. Então, vocês podem ver que há mais motivos do que simplesmente migrar, fazer P2V, né? Porque virtualização é legal, né? Entre aspas. Então, há mais motivação do que realmente penso, tá? Bom, agora os desafios, né? Para migrar. A gente falou aqui das motivações, falamos aqui dos problemas. Então, aqui os desafios do dia a dia. Garanto que muita gente aqui já passa ou já passou, né? Nós vemos aqui vários clientes aqui que se registraram no nosso encontro de hoje, que vai se familiarizar com isso. É o downtime. Um dos problemas de migrar é porque a migração quente, né? Eu digo migração quente, aquela que você, mais conhecido como, tem fabricante que chama vMotion, Hypervisor Moving, Virtualization Guest Moving, tem vários nomes, né, que tem, se você está migrando de tecnologias, isso não acontece, né, a quente. Tem um downtime. Você vai precisar trocar de um lugar, não é simplesmente substituir o pneu do carro rodando, você está substituindo não o pneu, você está substituindo o carro, né, é diferente. Vai ter que parar, vai ter que desligar e trocar as rodas e depois continuar a viagem. Tá? Então, downtime existe. A diferença aqui é se ele vai ser grande ou pequeno. Isso determina custo, funcionários envolvidos, né, preço final da proposta, satisfação do usuário final. Né? Se um cliente, um parceiro chega e fala, você vai ter um downtime de 3 horas, e outro chega e fala que vai ter 3 dias, né, qual que vai ser considerado no final? Então, é muito relevante o downtime. Em segundo lugar, nós temos as múltiplas migrações. Por que múltiplas? Um projeto de 2 máquinas pode ser bacana, né? Você fazer manual ou com qualquer outra coisa. Mas e se um projeto com 60, com 40 workloads? Né? Como é que você faz isso? Uma por final de semana? Né? Em 40 sábados você termina o projeto? Não faz sentido, né? Pode fazer, desde que seu preço seja 10 vezes no final. Né? Você vai ter que alocar para o gerente de projeto e analista em 40 finais de semana. Não faz sentido. Aqui, então, outro motivação é diminuir esforços. Ele está diretamente relacionado com essas duas últimas. Se a gente tem um downtime menor
fica menos dias no cliente, né, e faz mais coisas em paralelo, não precisa alocar tanta gente, né, para poder fazer o mesmo serviço. E como muitos clientes finais, ou gente que não é da área de projetos, não entende, né, 9 grávidas não geram um bebê em um mês, né, você não adianta, você chega um limite você chega um momento que você não consegue melhorar o serviço colocando mais gente. Então, o diminuir esforços, né, ou fazer a conta inversa, é muito mais inteligente, né. E aumentar a eficiência de hardware, porque no final, né, quando você faz um projeto, principalmente de consolidação, geralmente está embutido tudo, né? Serviço, migração, hardware, storage, rede, enfim, treinamento, pacote completo, né? E para fazer a proposta de hardware, né, que geralmente corre paralela de serviço, precisa se estipular. Você vai sair de X e para Y. Então, você ter uma eficiência nesse resultado do Y também é diretamente proporcional ao preço final da proposta, onde o, o tomador de serviço pode ter vantagem em cima de quem não cuida disso, né? Pode sair mais barato. E, por último, um suporte flexível, né? Não adianta falar, ó, eu faço migrações só em VMware e em hardware da HP. Você pode ter aí ambientes mistos, né, que é muito mais comum, ou ambientes aí totalmente de um único fabricante, ó, só trabalho com SUSE e KVM, né? Então esse tipo de escopo, né, onde a gente tem às vezes muito heterogêneo, tem que ser lidado. Não, você diminui seus potenciais clientes, potenciais workloads que você pode trabalhar e acaba enfraquecendo aí a ação no cliente final. Tá? E migrações hoje em dia, né, é bem diferente do que funcionava há mais ou menos, deixa eu ver, eu trabalho com TI há 13 anos, a virtualização é forte há uns 9, então 9 anos atrás mais ou menos, você não tinha o que é hoje, né, naturalmente. Então, um único projeto pode ter dezenas de workloads, né, 30, 40, né? A gente teve casos aqui de case de sucesso que eu já vou falar mais para frente, de um cliente que no único projeto teve que migrar 61 workloads. Né? É uma monstruosidade se a gente falar isso hoje em dia, porque cada workload tem seu disco próprio, seu sistema operacional, seus softwares consumindo, né? E dados que estão guardados lá, principalmente banco de dados. Então, você tem teras, né, teras de dados que vão junto com essas workloads. E uma aplicação, por exemplo, pode ter vários workloads dependentes. Por exemplo, você tem um web service, né, ou um website. Website você tem a primeira camada, que são web servers. Do web servers pode vir um middleware, do middleware pode vir um banco de dados. Então, no único site simples, você pode ter 14, 15 servidores, né? Que tem que ser migrados juntos. Né? Não adianta eu migrar só o banco de dados, que aí eu não tenho a aplicação toda. E, junto de tudo isso, tem que fasear os projetos, né? Então, para controlar tudo isso, o planejamento é aqui a bala de prata de muitos clientes. É o que determina se ele vai ficar vivo ou vai ficar morto, né? Se eu vou entregar ou eu vou falhar e me sair mal, né? Nos indicadores finais. Tá? Isso da parte de TI. Agora da parte de negócio vem sempre os downtimes, né? As janelas absurdas. Né? Tem que ser próximo do zero. Bom, amigo, próximo do zero, então, você quer o quê? 2 segundos, 3 segundos de janela? Então vem os prazos muito apertados, né, que tem que se desdobrar para fazer isso, e necessidade de teste. Tá? Ninguém gosta aqui, por exemplo, troca o freio ou troca de carro sem fazer um test drive, porque eu vou descobrir que tem problema lá em produção. Então a necessidade de teste, downtime e o planejamento aqui é um trio, tá, que determina o sucesso do projeto. Bom, nós então colocamos aqui em contexto as motivações, todos os problemas, né, os desafios. Então, o que a NetIQ, junto com a Microfox, pode ajudar, tá? Clientes, parceiros, usuários finais, é uma ferramenta que ajude nessa automação de migração.
que faça o trabalho grosso. Deixe o humano, deixe o analista, o engenheiro, o gerente, só com a inteligência, né, para configurar. Então, o Plate Spin Migrate é o motor da migração, tá, dos projetos. Ele vai ficar com um pé na origem, um pé no destino, você orquestra tudo numa console web, dá ok, dá simples um ok e espera. Tá? Então é eficiência, facilidade no transporte de cópias de workloads. Tá? Como vocês podem ver, transporte e cópia são coisas diferentes aqui que a gente vai lidar. E eu já explico o porquê disso. Tá? Vamos lá. Para poder explicar isso, o que é uma migração hoje sem nada? Né? Eu vou migrar hoje no braço, né? no punho. Então, a migração live, né, que a gente chama que praticamente é aquela kamikaze, né? Vamos migrar e testar na produção, né? Tem cliente que faz isso. Você faz a migração, tá? Tem uma pequena parada, o cutover, né? E você acaba terminando aí sem testes rollback. Por quê? É como se você pegasse aquele hardware, tirasse os discos e colocasse no hardware novo e fazia aí o diferencial de drivers, etc. Né? Você tem uma pequena parada, porque é o tempo de desligar um hardware e ligar o outro, só que você não pode testar, e qualquer falha, como que você volta nisso, né? Você já anexou no outro hardware, como é que você volta para o outro, né? Vai continuar não funcionando. Então, essa é uma das mais graves aí e que não são recomendadas, né? Tem até um símbolo aí deixa eu colocar aqui. Bom, o segundo método de migração é o offline. Esse ele prevê aí um teste, né? Dá para voltar, mas ele tem uma longa parada. Por quê? Eu tenho que parar a produção e só voltar, né, o ambiente produtivo no novo ambiente, né, migrado, enquanto eu faço os testes e as validações. Só que a parada é gigantesca. Né? Tem cliente que não consegue se dar o luxo de fazer isso. Então, se a primeira é kamikaze, a segunda é para quem tem muito dinheiro e pode arcar com essas consequências. Né? Imagina, o cliente tem um e-commerce ou um sistema de web service, um sistema de pagamento, eu vou falar, ficar 3 dias 2 dias sem vender, né, sem ter a minha aplicação. Então, isso aqui também acaba sendo complicado. Então, qual que é o terceiro método do Plate Spin Migrate? Então, você pode testar e ter rollback, uma pequena parada e o cutover no final. Por quê? O teste, a validação e a migração são a quente. É somente a virada do ambiente que tem a parada. Então é um misto do primeiro e do segundo método. Você tem todos os benefícios dele e só um probleminha que é o da parada, que esse é inevitável. Tá? Bom, e como que a gente chega nessa tecnologia? Usando o famoso Server Sync, né, da NetIQ. O Server Sync é o seguinte, você faz uma cópia inicial da máquina, né, copia ela em produção, tá? Vai ter somente uma carga na placa de rede, que você pode inclusive fazer por uma secundária, não tem problema, né? Pode ser feito fora do horário, né, de carga máxima. Após que você fez a cópia, né, você sobe este mesmo, deixa eu colocar até um marcador aqui, um pointer, para ficar mais fácil. Você fez a cópia inicial. Depois que você fez a cópia inicial, você sobe esta cópia ou em outra VLAN, né, para ter as mesmas configurações de rede, ou outro IP, outra máscara, enfim, e pede para usuários da área validarem os serviços, né, ou usar ferramentas de testes, que espero que vocês usem o da Borland, e rode aqui os testes todos nas aplicações. Foi validado? Maravilha. Eu monto uma janela, tá? E faço nessa janela só o Server Sync. Então esse aqui é o segredo. Na hora da janela, eu não preciso migrar a máquina inteira de novo, por exemplo, 15 teras. Eu migro só o diferencial do dia. Geralmente fica em alguns gigas, né? Então, por alguns minutos ou uma hora, depende da velocidade da largura ou da largura de banda, você faz o diferencial e aí você faz a virada. É onde desliga-se a origem e o destino começa já a funcionar.
e todos os usuários automaticamente já vão usar lá, porque as configurações de rede são as mesmas. Tá? Entenderam como que é um misto, então, entre a offline e a online? Tá? É isso que o PlateSpin permite, tá? Fazer esse tipo de testes fora do ambiente produtivo. Tá? Então, você pode migrar em Windows e Linux pela rede, tá? Para servidores físicos, virtuais e imagens, tá? Principalmente para imagem, porque você pode estar fazendo de um lugar que a largura de banda seja muito baixa, né? Lugar remoto. Então você pode ir para uma imagem, leva num pendrive ou num disco externo, traz para o data center e continua. Depois só faz o diferencial, né? Para economizar. A nossa matriz de hardware é muito flexível, então a gente atende aí vários fabricantes de hardware no mercado com drivers atualizados, e se tiver uma coisa muito específica, é possível imputar drivers adicionais também pela console web, ok? Automação alto nível, né, igual eu disse, injeção de drivers e ferramentas. Nós conseguimos, inclusive, para vocês terem uma ideia desse injeção de ferramentas, migrar de VMware para Hyper-V e já instalar o Hyper-V Tools da Microsoft e remover o VMware Tools, né, da máquina de origem. Então, várias coisas podem ser automatizadas, né? Se não tiver na solução, pode ser gerado script, né? Em ações pós-migrações ou pré, né? Sincronizações ilimitadas, pode testar e sincronizar quantas vezes quiser, e até essa versão, até 40 máquinas migradas simultaneamente, né? Para quem tiver aí um projeto bem grande. E como que funciona Imagem Service Sync, tá? Esse cenário aqui é fazendo uma migração de um data center para outro, mas que eles não tenham uma conexão estável, não seja muito rápido, né? Então, você faz a cópia da origem em imagem, tá? É uma imagem própria do PlateSpin. Você transfere isso, essa imagem, né, esse arquivo único, do jeito que você quiser, via rede, né, SAN, disco externo, DVD, enfim. Sobe, tá? Em outro PlateSpin no data center de destino e simplesmente depois faz o sincronismo pela WAN. Aí faz a virada no momento oportuno. Então também serve para redes muito lentas, ok? E o que a gente consegue automatizar? Né? Se a gente estiver falando, por exemplo, da VMware, que é o VMware Converter, ele é grátis, simples, mas ele é uma machadada aqui e outra ali, né? Você tem que manter esses mesmos indicadores que eu estou mostrando agora no destino. Então, o que a gente pode alterar? O nome da máquina, tá? O IP, IPs aqui é IP, DNS, Gateway, os recursos dela, né? A gente pode fazer um P2V, né? Um físico para virtual, mudando CPU, memória, aumentando ou diminuindo, tá? Injetando ou removendo drivers, parando ou iniciando serviços, né, nesse meio tempo, ingressar em outro domínio ou tirar. A gente também consegue alterar data stores e file names, como por exemplo, meu físico tem 2 discos, por exemplo, duas unidades, uma unidade C e uma unidade D. Você pode, por exemplo, colocar essa unidade C num data store da VMware e uma unidade D num outro data store mais rápido, por exemplo, se a gente estiver falando de banco de dados, por exemplo, que você tem as partições de log, de banco de dados, né, de backup, etc. Então você pode fazer esta modificação em nível de migração. Ó, já vai nascer com a nova configuração. Tá? Hypervisor, igual eu falei, ele atualiza, troca ou coloca, né, se ela não tem. E você também pode desenvolver scripts e injetar para ser executado depois que for migrado. Tá? Se você desejar modificar ou personalizar a máquina do jeito que você queira. Ok? Então, não se limita só a isso, a gente tem outras particularidades, mas para não ficar muito extenso, a gente está comentando só esses aí. Tá? Então esse foi o resumo do PlateSpin Migrate e a gente vai poder agora efetuar as migrações da melhor maneira possível. Aí você me pergunta, pô Ricardo, da melhor maneira possível, mas você me disse que o do terceiro pilar, que é uma motivação de um projeto de sucesso, é uma boa estimativa de hardware.
Verdade, tá? Ou você ter uma boa estimativa de hardware pode facilitar em muito a proposta final, porque você tem que falar para o cliente onde ele tem que guardar as migrações, né? Abrigar. Então, uma ferramenta de capacity, ela é altamente recomendável, principalmente quando a gente está falando de muitos workloads. Então, para tirar o achismo, vamos ver se dá, se não ficar com muita carga, a gente vai monitorando, a gente vai migrando, para evitar tudo isso de antemão, ou seja, já ter certeza que a máquina A, B e C vão ficar no host Z e a máquina D vai ficar no host Y. Por quê? Porque aquele hardware diferente vai abrigar melhor, tá? Que uma workload não deve ser colocado junto com a outra, porque as duas consomem muito disco, por exemplo. Então esse tipo de cenários, né, que a gente chama de what if, né, literalmente vamos ver. Você pode fazer isso, né, achar, vamos ver se dá, mas fora do ambiente, né, uma ferramenta que você vá trocando hardware e você vai brincando com cenários e ver se encaixa, tá? Então, as métricas de utilização, né, para capacity planning, cenários de consolidação e distribuição, né, cenário baseado em TCO, espaço, energia, DR, né, você pode cadastrar os seus hardwares de origem e destino, e ele fala, inclusive os hardwares de destino, nós temos até banco de dados alimentados com servidores e blades de mercado. Então, se você pode abrir lá o nosso banco de dados, vão ter as famosas ProLiant da HP, vão ter aí as Fujitsu, vão ter as Rs da Dell, as X da IBM, vão ter tudo lá, onde você pode, o meu hardware de destino vai ser esse, a configuração é essa. Automaticamente ele já vai calcular em TPMs e vai poder fazer os cenários. Os cenários mais reais possíveis. Por quê? Há o scanner real da máquina de origem. Então, por WMI ou SSH em Linux, nós vamos coletar métricas, né? Métricas, eu digo, métricas fortes, como, por exemplo, memória, processador, espaço em disco, I/O, energia, né? Quanto que está ocupando no rack, né? Qual a quantidade disso tudo, né? E também de BTUs, onde você pode fazer um cenário, né, e comparar como que estava antes e como que vai ficar depois. Por que isso tudo, né? Uma, para evitar surpresas, né? Opa, coloquei duas máquinas muito fortes no mesmo host, agora eu vou ter que mover, mas para onde eu movo, né? Aí ficar fazendo as mudanças, para ficar fazendo as mudanças agora, depois que foi colocado, aí janela, criar uma change, só pode agora de madrugada, enfim, para evitar esses problemas, resolver isso antes, né? Como? Então, o PlateSpin Recon, ele vai se conectar em todas as origens, eu digo, físico ou virtual, não interessa, e vai coletar aí por um mês, uma semana, 2 meses, enfim. A amostragem é o cliente final que vai decidir, né? Tem cliente que gosta de completar um mês inteiro, porque pega todos os picos, né, do dia a dia. Né? Principalmente de aplicação que é muito utilizada no final do mês, né? Folha de pagamento, etc. Então, coleta o mês inteiro. Aí, ele vai consolidar isso no nosso banco de dados. E vai ver, olha, este host e essas workloads estão consumindo muito. Eu tenho máquinas que estão com 5% de utilização no mês inteiro, né? E vai te dar uma foto real do ambiente. Tá? Aí, ele vai se conectar no destino, que você previamente aí vai colocar no ambiente totalmente novo, né? Que está bonito. E aí você vai efetuar suas migrações usando o Migrate. Então a gente pode falar que o Recon é o irmão, tá, do Migrate. Os dois podem andar separados, mas eles ficam melhores juntos, tá? Porque você tem aí métricas. Aí você faz sua migração, né? E pronto. Aí no futuro, por exemplo, daqui uns 6 meses, há um novo scanner e identificamos que agora, no meu ambiente de destino, já está chegando uma alta utilização. E um dos hacks ficou bem, né? Igual a gente está vendo aqui, deixa eu colocar o pointer. A gente pode ver que uma dos ambientes de destino ficou já sobrecarregado e eu tenho um aqui mais tranquilo. E eu tenho uma máquina também sobrecarregada. Então eu sei que eu posso colocar
este host aqui, desculpa, este workload neste host, aumentar a memória, e esses dois menorzinhos eu posso colocar em um que já está chegando no final, né? Deixa eu trocar aqui o pointer. Aí você faz novamente a migração, né? Faz o rebalanceamento, e a partir disso já fica tudo do jeito que deveria ficar, ok? Bom, o PlateSpin Recon, né, a família PlateSpin, Recon, Migrate, Protect, é mundialmente conhecido, tá? Eu vou apresentar dois cases de sucesso aqui, para a gente não se estender muito, mas um é da Atos, tá? Todos esses eu estou falando porque eles são públicos, tá? Há outros, mas como não há contrato, eu não posso demonstrar aqui. Esses dois são públicos, estão no site da NetIQ. Um é da Atos, né? Atos é mundialmente conhecido também, a gente tem 86 mil funcionários, né, até o ano passado, e estão em 60 países, é um time muito grande. E na França, né, onde é a sede, eles tinham um projeto de migração de 61 migrações, né, 61 workloads. Só que tem um detalhe, a janela era de uma semana. Porque se não fosse naquela semana, eles iam ter que esperar 3 meses para tentar de novo. Então a Atos falou, ok, a gente faz. Então usando o Migrate, eles testaram antes dessa janela, né, de um final de semana, né, todas as 61 workloads, por quê? Eles resolveram todas as pendências antes e na hora da migração, que era só um final de semana, eles simplesmente deram ok, né, o server sync, e só fizeram o sincronismo, depois migraram, né? Então não quer dizer que a migração completa foi feita no final de semana, foi feito só o sincronismo. Então em um único final de semana eles viraram, né, de ambiente 61 servidores, tá? Então aí é um case muito interessante, muito bacana, né, que facilitou demais aí a Atos no seu cliente final. E um outro case aqui é o da Vodacom. Vodacom é daquele grupo Vodafone, né, de telefonia, mas a Vodacom é com sede na África do Sul e acaba atendendo todo o continente africano. Né? E eles tinham com problemas, né, nos clientes finais. A Vodacom, inclusive, usa uma nuvem privada da NetIQ também, que é o Cloud Manager, e eles tinham problemas com as migrações que davam errado, né, usando ferramentas grátis. Porque como dá errado? Você usa uma ferramenta grátis de hypervisor e migra. Se dá errado, cadê os logs, né? O que aconteceu? Você tem que ficar investigando, repetindo, né, toda hora. Então, usando o Migrate, eles puderam ter mais informações do que está acontecendo antes, no momento da migração e depois, poder depurar isso daí, verificar o que estava de errado, corrigir e aí fazer a migração, né, que desse certo. Então, eles calcularam que de todas as migrações, a média é de 80%, né, de economia. Né? Pensa se eu demorar 1 hora, né, de testes, eu reduzo isso, né, para alguns minutos. Então ajuda muito se a gente está falando de várias migrações. Tá? Essa é da Atos, é da Vodacom. Bom, aí vocês estão me perguntando, tá, mas migração para lá, para cá, eu tenho que escanear por um mês, como é que calcula tudo isso para o preço final? Da maneira mais simples possível. A gente não tenta aqui bagunçar. Modelo de licenciamento, ele funciona na seguinte maneira. Você licencia por workload, tá? Sem depender de hardware, sistema operacional, processador, memória, enfim, é por workload. 1, 2, 10, 50, 1000, tá? Ponto. Tá? Se ela vai ser migrada ou não, e vai ser migrada e depois de ter 50 sincronismos, não interessa. Tá? A licença é nomeada para aquela workload, ela pode ser migrada quantas vezes vocês quiserem. Tá? Agora, se vocês têm um projeto muito específico, o Recon, que é esse de capacity que eu acabei de explicar, ele pode ser licenciado por dias. Tá? Então vocês podem comprar, por exemplo, por um projeto de 50 máquinas que vão ser migradas, e eu tenho aí que migrar essas 50 máquinas e colocar na minha cloud.
Só que é o seguinte, ok, a migração vão ser 50, porque é por migração. Só que o recon, eu não preciso usar depois para esse cliente, porque ele vai migrar. E aqui dentro eu posso ter outras ferramentas que já fazem esse monitoramento de hardware, né? Eu tenho aqui meu NOC, onde ele vai ser anexado. Ok, então o Capacity, eu posso comprar 50 licenças para 30 dias, por exemplo, tá? Se vocês podem misturar. Somente Migrate, que é para workload simples. Ok, gente? Bom, que está chegando quase ao final, a gente pode reservar aqui um espaço para dúvidas. Eu também, se vocês quiserem deixar, levantarem a mão, eu posso dar um mute e vocês podem fazer as perguntas por headset aí, microfone ou direto pelo telefone, ok? Temos uma pergunta agora, o Ivan perguntando um pouco do Protect. Ivan, o Protect não é o escopo do nosso encontro de hoje, porque ele tem alguns outros, uns outros conceitos diferentes só da migração, né? Porque o Protect é, em resumo, um software para disaster recovery econômico, tá? Então ele é irmão, tá? Um irmão, um pouco mora em outra casa, mas é irmão do Migrate. Usa a tecnologia do Migrate, mas para disaster recovery. Ele simplesmente automatiza as migrações e faz failback, failover. A gente vai marcar uma conversa e vai explicar para todo mundo depois, tá? Vamos ver aqui. Eu tenho a pergunta do Yuri perguntando se a licença do Migrate fica amarrada ao workload, quer dizer, posso comprar uma licença, usá-la em migração e posso finalizar essa migração e utilizar a licença em outro workload. Não pode, o Yuri. Ela fica anexada a essa migração. Se você migrou essa máquina e deu tudo certo e vai precisar migrar uma outra, aí é uma outra licença, tá? Ela é nomeada para esta workload simplesmente, tá? Então, se você precisar de migrar 50 workloads num mês e mais 50 no outro, são 100 licenças no total. A boa notícia é que você pode comprar em blocos, né? Então não é requisito ficar comprando adiantado para migrações que não vão ser feitas. Isso eu digo para prestador de serviço. Pode ter um projeto que eu ganhei que são 15. Ok, você vai lá e adquire 15 licenças. Ah, num outro projeto é só 5. Tá bom, são 5 licenças agora. Há um gerenciador de licenças, uma ferramenta, onde você anexa o XML da licença e ele habilita aí 5 migrações. Ok? Vamos ver. Agora o Paulo Lira perguntando quais as vantagens do PlateSpin Migrate para a última versão do Converter. Olha, o Paulo, o que ainda continua muito forte é a parte de informação que dá da migração e também da automação do Server Sync, tá? Isso, né, a gente não encontra em nenhuma ferramenta de hypervisor hoje. Eu digo grátis, né, entre aspas, né, que a gente sabe que não é grátis porque só funciona com software deles que é pago. Então, o cliente que quer ter mais controle, ter uma janela de migração menor e quiser testar, tá, em outra rede e validar isso tudo sem mexer em nada da produção, é o migrate que a pessoa precisa. Tá? Igual comentei naquele slide. Se ela tem dinheiro para ter janela e não testar nada e ficar fazendo os testes aí a toda hora, ok. Né? Mas garanto que acho que não é um que todo mundo tem aqui, né? Que dinheiro e tempo sobrando. Tá? Aqui o Paulo perguntando a velocidade de migração. A velocidade de migração depende, é diretamente proporcional à largura de banda entre a origem, tá, e o destino. Tá? O Migrate ele funciona como um broker, um intermediário entre esses dois caras. Tá? Então, você tem uma conexão de entrada que é da origem para o Migrate e do Migrate para o destino. Tá? Essa velocidade determina a velocidade de migração. E também a carga que esse servidor já existe nele, né, em produção, né, que possa estar concorrendo. Então, se você tem, por exemplo, uma placa de rede que é muito utilizada, convém adicionar uma segunda e fazer a migração por ela. Tá? Sim, entendi. O Paulo também perguntando se faz a compressão. Se você desejar, tá? É que a compressão ela é pouco diferente da velocidade, tá? Então, se você tem um link mais lento,
tá, e quer aumentar a velocidade, você pode ativar a compressão no momento da migração. Tá? Essa compressão utiliza recursos de CPU da origem. Tá? Então, tomar cuidado. Se uma máquina lá já está estrangulada, evitar usar essa função na origem. Né? Vamos ver aqui outra pergunta. Tá. Além da compressão, nós também fazemos criptografia para quem tiver com ambiente que tenha certificações. Guilherme perguntando se é possível migrar máquinas físicas com workload para outra máquina física. Sim, tá? É o que a gente chama de P2P, tá? Physical to Physical. Então, é possível fazer migração de física para física, inclusive para hardware e configuração diferente, tá? Migrar de migrar de um IBM para uma HP mais nova, por exemplo, tá? É muito comum. Quer dizer, sem ser virtualizada, sim, tá? Alexandre perguntando se é possível migrar servidores em cluster. Sim, tá? É possível migrar servidores em cluster, só que só o nó ativo, tá? Então você tem um cluster Microsoft, tá? E tem aí um ativo e passivo, a gente migra o ativo, tá? E você tem que recriar o passivo depois. Ou seja, é migrado o ativo primeiro, tá? É colocado em produção, você migra o nó secundário, tá? E depois adiciona em proteção. Então, assim, você vai ter uma perda de alta disponibilidade só no momento da migração, porque depois, no destino, eles são refeitos, tá? Aqui o Guilherme já foi feito isso com IDM. Olha, Guilherme, eu não tenho notícia se o physical to physical, P2P, foi feito com um ambiente de IDM, tá? Mas, assim, a gente não tem restrições para as aplicações, tá? Tiago perguntando a última versão do PlateSpin Migrate, qual versão de SO? Inclusive, legado FreeBSD Appliance. Olha, o Tiago, a gente tem aqui uma matriz de compatibilidade, tá? De Ubuntu, CentOS, OpenSUSE, SUSE, Red Hat, Windows, enfim. A gente tem uma que está sempre atualizada no site do PlateSpin Migrate, tá? É possível, Mário perguntando se é possível migrar servidores domain controllers a quente. Olha, igual eu disse, a quente 100% não existe. O que vai ser feito, o Paulo? Desculpa, deixa eu ver aqui. Desculpa, Mário. Como que vai ser feito? Você vai fazer a primeira cópia, tá? A quente, sem parada. Depois dessa cópia, você valida tudo certinho. Marca uma janela, tá? Com baixa utilização, faz um server sync. Esse server sync costuma ter alguns minutos só de janela, tá? Porque a Active Directory a gente não tem muita modificação. Isso eu estou falando se ele não for um file server, tá? Se ele for somente a árvore, vai ter um sincronismo e o tempo de desligamento do servidor e ligação do secundário. Então a gente pode ter uma janela aí de quanto tempo demora para subir um servidor? 15 minutos, né? Até rodar tudo scripts. Então a gente tem aí 15 minutos aí de janela, tá? Eu digo que não é quente, mas é morno, tá? É diferente de você ter um dia inteiro parado. Paulo perguntando, e Farm Web ESS com Cluster ME? Sim, é possível, tá? Tem alguns pré-requisitos antes e depois, mas é possível sim, isso totalmente exportado. Fernando perguntando se suporta migrações de File System Hack. Hack, se eu não me engano, é os cluster da Oracle, né? Oracle Hack. Ele não tem essa resposta agora, tá? É a primeira vez que alguém isso me pergunta. Estou anotando aqui, tá? Já respondo para você. Fernando vai responder, eu vou te mandar no seu e-mail, tá? Alexandre de novo perguntando se é possível migrar workloads que não estejam em file system, banco de dados em raw device. Olha, se este sistema estiver, se essa aplicação estiver dentro de um sistema operacional suportado, sim, é possível, tá? Igual eu disse, nós migramos os blocos, né, deste servidor. Né? Então não interessa se está lá em cima o sistema de arquivos, não interessa o sistema de arquivos estar lá em cima, desde que ele seja suportado pelo sistema operacional. Tá? Tá, Alexandre perguntando se o PlateSpin funciona somente para Windows e Linux, Solaris, HPUX e AIX. Infelizmente não, Alexandre, tá? Há estudos ainda para a gente ter esse tipo de gerenciamento, mas por enquanto só baixa a plataforma, tá?
O Solaris, o HPUX e o AIX, eles vão ficar de fora por enquanto, tá? Sinto muito. A gente tem outros sabores Linux, sem ser Linux ou Red Hat, mas esses não, tá? Sinto muito. E eu quero agradecer aqui todo mundo de coração por ter participado dessa conversa, tá? Eu estou disponível aí, e todo o time da Micro Focus, a fazer visitas presenciais se vocês desejarem ter aí um pouco mais de detalhes num cenário ou no ambiente que vocês desejam aí, tá? A gente tem mais coisas também para vir aí. Próximo retorno nosso é para o Plate Spin Protect. Quem tiver aqui interessado em fazer ambiente de disaster recover, gastando bem pouquinho e sem toda aquela papagaiada de cluster e replicação de storage, a gente vai se encontrar e esse vai ser o seu assunto, tá? Então, obrigado de novo aí, todo mundo, bom dia. Tá? Obrigado, abraço, tchau, tchau.